Fala, galera abençoada! Então hoje eu tô aqui para estrear um novo quadro com vocês, o Confessionário. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O Confessionário. Bom, eu quero começar dizendo que o pecado, ele não é algo que se assemelha a uma corrida de brincadeira na escola. Então você vai participar ali de uma corrida na aula de educação física, por exemplo, e aí você chega no final, é um dos vencedores, ganhou lá uma medalha de participação e tá tudo bem, você nunca mais vai ter que lidar com aquilo. Na verdade, ele se assemelha mais a um jogo de videogame, aonde você vai passando de fase em fase, só que ao invés de ficar mais fácil, vai ficando mais difícil. Porém, você vai descobrindo mais estratégias, mais formas para que você possa ir passando de fase. E aí então chega um momento que você chega lá no tal do chefão, né? Que é ali uma das fases mais difíceis. Para então você passar por uma outra fase que vai ter mais uma série delas até chegar no outro chefão, até você chegar no final do jogo. Que no nosso caso será quando a gente receber a coroa da vida, quando realmente o nosso jogo terminar. Resumindo, diante da nossa natureza caída, ele é algo que nós temos que lidar todos os dias durante toda a nossa vida. Não é algo que você simplesmente vence e acabou. Não, o inimigo, como diz a palavra, está ao nosso derredor, como um leão procurando a quem ele possa devorar. O que significa que o pecado vai continuar rondando as nossas vidas. E aí então, depois de aprender a lição, que é aí ser transformado por Deus a respeito daquele pecado, do nosso arrependimento, de pedir perdão para o Senhor, nós teremos a decisão se nós vamos cair ou não. E se a gente chegar a cair de novo, morrer lá, sabe quando o bonequinho morre e aí você tem que voltar lá no começo? É tipo isso. E aí então você começa tudo de novo, você se arrepende, pede perdão ao Senhor e se esforça para passar para a próxima fase. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa analogia a respeito do pecado com aí o videogame. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O primeiro motivo para eu criar esse novo quadro é mostrar aqui para vocês que eu também erro. Sim, eu sou humana e sim, eu também tenho pecados. No sentido de que não é porque eu tenho um canal que eu venho aqui e falo sobre Deus, das coisas maravilhosas que Ele faz e tudo mais, que eu sou a quarta pessoa da Trindade, que eu não tenho defeitos, que eu não erro, que eu não tenho pecados, assim como cada um de vocês que está assistindo. E que talvez, ou não, os meus pecados são apenas diferentes do de vocês. E então nesse quadro eu trago essa vulnerabilidade de me expor. Afinal, todo mundo já sabe que o canal é sobre a minha vida com Deus, mas com a intenção de te dizer que primeiro eles têm perdão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E segundo, correção. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama,
assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Ou seja, se nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nos arrependemos verdadeiramente deles, nós poderemos receber de Deus o perdão e a transformação. Seremos corrigidos pelo nosso Pai a respeito daquilo. E eu confesso, confessionário, que eu relutei quanto à novidade, né? Que eu já falei muitas vezes isso lá no quadro do Aceito Meu Chamado. Que eu relutei muito para estrear, para fazer esse quadro aqui. Convenhamos, quem gosta, quem pensa ali, tipo, acordei hoje eu acho que eu quero me expor negativamente para todo mundo. Acho que ninguém faria isso se realmente não fosse com um propósito, não é? Então, realmente, não é uma decisão ou algo simples e fácil de vir aqui contar e expor, né, aquilo que eu tô passando, aquilo que eu vivo, em se tratando de confessar pecados. Mas, como sempre, quando o Senhor me deu o quadro e o primeiro vídeo que vocês vão ver depois desse aqui, esse é só o vídeo de estreia para eu explicar mesmo como vai funcionar esse novo quadro, e depois vocês vão ver o primeiro assunto a ser abordado. Quando o Senhor viu que eu fiquei angustiada, Ele viu como eu comecei ali numa luta interna muito grande, né? Nossa, minha mente encheu de coisas, né? Do que as pessoas iam falar, iam pensar, como é que ia ser, o que as pessoas iam entender, se elas realmente iam entender o propósito. Enfim, a minha cabeça pirou. Como o Senhor já conhece a filha que Ele tem, Ele começou a trazer para mim, então, confirmações de que de fato era Ele, mais uma vez, à frente disso daqui, e trazer para o meu coração o alvo para o qual eu deveria realmente olhar ao decidir vir aqui, gravar e me expor. Então, se vocês estão vendo esse vídeo aqui e os próximos, é porque realmente o Senhor me convenceu de várias formas e trouxe paz para o meu coração para estar aqui. Bom, a confirmação começou através de um stories de uma pessoa que eu sigo, e ela postou ali a página do livro que ela estava lendo. E eu vou colocar aqui para vocês. Depois disso, ele me deu um sonho a respeito disso. Não vou contar aqui porque o vídeo já vai ficar um pouco grande, né? Eu já não fiz esse primeiro vídeo contando de fato o primeiro tema, porque eu já sabia que ia ficar grande. Mas enfim, foi aí mais uma forma dele trazer essa confirmação pro meu coração. Depois ele me deu uma conversa com a minha líder a respeito de tudo isso. E por fim, a pregação da palavra no domingo passado, onde o pastor falou sobre questões de religiosidade, da gente realmente, né, não querer se expor, as pessoas julgarem, as pessoas apontarem o dedo. Isso falando de nós, né, para nós olharmos para nós, em como nós apontamos o dedo para o outro, mas que teve tudo a ver com a minha resistência de vir aqui gravar, né? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça era o quanto as pessoas iam me julgar. Então eu sei que foi todo um trabalhar de Deus, e então Ele também trouxe para o meu coração para que eu orasse a respeito de tudo isso. Então eu tô aí a semana toda realmente nesse espírito de oração, pedindo para que o Senhor me proteja no sentido de blindar a minha mente para que eu consiga olhar para o alvo. Qual é o alvo, a verdadeira intenção desse quadro aqui? Fazer você olhar para a sua vida com Deus
e deixar o Espírito Santo trazer para você quais são os pecados que você precisa confessar diante dele. Quais são os pecados que você precisa se arrepender e ser liberto deles. Então, eu vou vir aqui falar sobre os meus, porque afinal não faria sentido nenhum eu vir aqui com uma lista de pecados, jogar para vocês, onde vocês iam até se identificar. Nossa, eu me identifico com esse, com aquele outro, mas não falar de mim, porque não adianta. Nós funcionamos por identificação. Eu me identifico com o conteúdo daquela pessoa, então eu vou seguir ela. E se vocês olharem pra mim só com o meu dedinho aqui, ó, esse pecado, e não me verem falar dos meus, isso só se tornaria algo hipócrita. Aí sim eu seria essa pessoa, como foi falado na pregação, religiosa, onde eu tô só apontando dos outros, mas eu tô plena, eu sou santa, eu não tenho nada de errado, quando isso não é verdade. Eu aqui sou a primeira a ser tratada por Deus a cada tema, a cada vídeo que eu venho trazer aqui. Eu sempre falei isso, né? Então, diante de tudo isso, todas essas confirmações, realmente ficou impossível dizer não para Deus. Mesmo sabendo que todas as vezes que eu relutei para fazer qualquer coisa, no final das contas, eu sabia que eu seria convencida por Ele e aí então eu faria. Então, dessa vez, não seria diferente. Mas os motivos pelos quais eu relutei, eu não queria, e eu fiquei ali, ai meu Deus, era por vergonha, por medo, por causa da minha reputação, meu ego e a religiosidade. Olha que ironia, se cada um desses pontos já não gerou aí mais conteúdo, mais vídeos para esse mesmo quadro, não é? Então, ele me deu o motivo pelo qual eu deveria sim vir aqui gravar. Porque a minha gratidão a Ele em forma de obediência é muito maior do que qualquer medo, vergonha, rejeição, religiosidade, ego, orgulho e reputação. Porque então eu entendi que estar aqui é cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E assim ela vai ser exercida, tanto na minha vida como na de quem tá vendo o vídeo. E por fim, eu quero deixar algo claro aqui para vocês. O que também pode ser aí mais uma reflexão, porque vocês sabem que aqui a gente não perde nenhuma oportunidade de rever as nossas atitudes. É reforçar o que eu falei há pouco a respeito de que a intenção do quadro é fazer você olhar para você e não para mim. Que o que eu vou trazer aqui é algo sim sobre a minha vida, sobre os meus pecados, confissões minhas, mas que nesse momento você tenha na sua mente que você tá vendo isso aqui para ser transformado. Que a intenção de Deus, através dos vídeos, é convencer você dos seus pecados. Então você não vai nem olhar para mim de uma forma julgadora. Nossa, você faz isso? Que absurdo, uma pessoa de Deus faz isso? Mas também não é você olhar para mim com um olhar de uau, que corajosa. Eu não teria coragem de confessar os meus pecados nem para um passarinho, nem para uma pessoa íntima. Quem dirá vir aqui diante de tanta gente? Entende? Não é nem para pensar uma coisa, nem para pensar a outra. É para olhar para você. É para talvez você se identificar assim, como eu brinquei aquela hora, talvez os seus pecados sejam apenas diferentes ou não. Ou seja, talvez você se identifique com algo que eu fale,
Ou talvez o Espírito Santo traga para você nessa hora, aí, num clique, opa, o meu é esse outro aqui. Talvez uma mentirinha que você acha que é boba, mas não é tão boba assim, entende? E então, no final, não é sobre a minha vida com Deus, mas sobre a sua. E então, que no final de cada vídeo que vai ser colocado aqui nesse quadro, o seu pensamento seja: ok, Deus, me mostra, fala pra mim quais são os meus pecados que o Senhor quer me libertar e me transformar. E então, essa foi a estreia de hoje e eu espero de coração que agora, explicado como tudo vai funcionar e qual a real intenção do quadro, a partir do primeiro vídeo, todos os outros que vierem, vocês possam olhar para dentro. E para que vocês tenham um olhar diferente do que talvez vocês teriam sem toda essa explicação aqui para cada vídeo. E que desde já você possa começar a orar, pedindo para que o Espírito Santo já venha trazer a revelação sobre aquilo que Ele quer falar em particular com você, daquilo que você precisa confessar. E então, compartilha com a primeira pessoa que vier na sua mente para ela também começar a acompanhar esse quadro aqui no nosso canal. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo, #confessionário. Deus abençoe, até o próximo vídeo.